Jerônimo envia uma mensagem a Renata declarando que sabe de sua inocência, pedindo desculpas e reafirmando seu amor por ela. Renata aceita a oferta de Gonçalo para voltar a trabalhar na empresa Monterrúbio, reassumindo seu posto. Álvaro, embriagado, está sentado em uma praça quando a polícia chega anunciando sua prisão por envolvimento em um crime, abuso de poder e negligência médica da morte de Rafael Gutierrez. Enquanto é levado, Álvaro insiste em sua inocência. O padre presencia tudo abalado e logo chama Karina para informá-la sobre a prisão de Álvaro, deixando-a perplexa e sem entender o ocorrido. Renata lê a mensagem de Jerônimo, mas não compreende o motivo de ele agora acreditar em sua inocência. Nesse momento, Adriana e Matias entram em sua sala e Renata pergunta a Matias se ele acredita que ela não teve nada a ver com o que aconteceu com Roberta. Ele responde que sabe que foi um acidente e diz que precisam focar na resolução do problema da empresa, agradecendo a presença de Renata. Ela responde que é ela quem se sente grata pela confiança. Enquanto isso, Jerônimo verifica o celular, vê que Renata leu sua mensagem e se questiona por que ela ainda não respondeu. Renata, por sua vez, está totalmente focada, buscando uma solução para as dificuldades da empresa. Ao encontrar uma informação relevante, ela procura Matias e diz que identificou algo que precisam impedir imediatamente, sugerindo que discutam na sala do pai. Na sala de Gonçalo, Matias pergunta como Renata obteve aquela informação. Ela explica que guardava alguns dados confidenciais, mas agora estão acessíveis no sistema. Eles deduzem que dessa forma, Branca teve acesso às informações e usou esses dados para influenciar clientes e prejudicar a empresa. Honório questiona se Branca realmente conseguiu isso, mas Renata afirma que não foi ela. Gonçalo e Matias começam a se perguntar quem poderia estar traindo a empresa. Renata aponta Daniel como possível responsável, já que ele trabalhava próximo a ela e Adriana e tinha acesso a todas as informações. Honório, no entanto, acredita que Branca é a responsável, considerando-a bastante sagaz. Mesmo assim, Gonçalo propõe que Daniel seja afastado da investigação e todos concordam. Logo após, Daniel entra na sala onde todos trabalham e se oferece para ajudar, mas Gonçalo pede que ele continue com suas próprias atividades. Daniel sai, deixando a porta entreaberta, e Renata se aproxima para fechá-la. Adriana pergunta a Gonçalo se ele está incomodado com Daniel e Renata revela que desconfiam que ele esteja vazando informações. Honório ressalta que ainda não há provas e Gonçalo insiste na necessidade de manter Daniel afastado, especialmente de informações sigilosas, além de colocá-lo sob vigilância. Adriana, surpresa, questiona por que ele faria isso e Matias sugere que Branca pode ter oferecido uma quantia significativa para ajudá-la. Enquanto isso, Roberta e Josefina chegam em casa e Roberta pede a Eulália que prepare um banho. Antes disso, Josefina pede que Eulália traga água para que Roberta tome seus medicamentos. Roberta comenta com a mãe que gostaria que Matias tivesse ido buscá-la no hospital. Josefina concorda, mas imagina que ele esteja ocupado com os problemas da empresa. A campainha toca e Josefina vai atender. Os policiais perguntam se Roberta Monterrúbio reside ali e Josefina confirma. Eles informam que tem uma ordem de prisão contra ela e entram na casa. Roberta questiona o que está acontecendo e o policial responde que ela é suspeita de envolvimento na morte de Rafael Gutierrez. Nos corredores da empresa, Adriana pergunta a Renata sobre o que ela fará em relação a Matias agora que está se divorciando de Jerônimo e sabe que Augusto tem interesse nela. Renata não entende a insinuação e Adriana pergunta se ela cogita voltar com Matias, uma vez que o casamento dele com Roberta é uma farsa. Renata responde que sempre terá um carinho por Matias, mas apenas como irmão. A Adriana então pergunta se ela pode tentar algo com ele, explicando que acordou em seus braços e gostou. Surpresa, Renata pede que Adriana conte melhor essa história. No aeroporto, Ezequiel recepciona Augusto e, ao saírem, encontram Jerônimo e a polícia que informa sobre uma ordem de prisão contra Augusto pela morte de Rafael.
Confuso, Augusto declara que Rafael tirou a própria vida e que não teve envolvimento algum, mas Jerônimo explica que Augusto precisa provar que não estava com Rafael no momento do disparo, tornando-o o principal suspeito. Jerônimo promete que, se Augusto for culpado, fará o necessário para que ele pague pelo crime. Augusto questiona o motivo pelo qual tiraria a vida de Rafael e Jerônimo recorda que ele tentou comprar as terras, mas Rafael recusou vender. Augusto acusa Jerônimo de fazer isso apenas para manchar sua imagem diante de Renata, mas Jerônimo assegura que isso não envolve Renata. Augusto reafirma sua inocência e pede que Ezequiel contate seu advogado, jurando que Jerônimo irá se arrepender. A Aurora também está no aeroporto e presencia o momento em que Augusto é conduzido pela polícia. Renata comenta com Adriana que Matias e Roberta não estão apaixonados e afirma que se separarão em breve. Adriana pergunta se isso não incomoda Renata, mas ela assegura que não e afirma que ficaria feliz em ver Matias e Adriana juntos. Renata sugere que Adriana aproveite essa chance para se aproximar de Matias, já que ambos trabalharão juntos a partir de agora. Adriana admite que tentou esquecer Matias, mas não conseguiu. Renata responde que um verdadeiro amor nunca se apaga. As duas voltam à sala e ouvem Gonçalo ao telefone com Josefina. Ele coloca a chamada no viva voz e Josefina, aflita, conta que a polícia está levando Roberta para a delegacia, acusando-a de envolvimento na morte de Rafael Gutierrez. Matias lembra que Rafael tirou a própria vida, mas Josefina, confusa, diz que eles não podem deixar Roberta ser presa. Gonçalo avisa que está a caminho da delegacia. Enquanto isso, na delegacia do povoado, o padre e Karina tentam entender as acusações contra Álvaro. O delegado explica que ele é suspeito de cumplicidade na morte de Rafael Gutierrez por ter evitado a realização de uma autópsia. Ele também informa que Álvaro perderá seu registro médico. Karina, perplexa, diz que agora entende por que Álvaro tem se sentido tão culpado desde a morte de Rafael. Nesse momento, Augusto chega algemado pela polícia, surpreendendo ainda mais Karina e o padre. Jerônimo avisa a Carlos que Augusto e Álvaro já estão detidos e espera que Roberta também seja presa em breve. Carlos comenta que devem esperar para ver como Renata reagirá a essa notícia e Jerônimo responde que ela verá isso como um ato de justiça. Jerônimo afirma que se tivesse sabido desde o início o que realmente aconteceu com seu irmão, tudo teria sido diferente. Carlos acredita que esses eventos aconteceram para que Jerônimo conhecesse Renata e diz que de algum modo o destino deles já estava traçado para se cruzarem. Álvaro já está na cela quando os policiais trazem Augusto e o colocam na cela à frente. Ele acusa Álvaro de ser o culpado por tudo, mas Álvaro nega, alegando que foi Augusto quem o forçou a ignorar a autópsia. Augusto afirma que ninguém acreditará em um bêbado e o acusa de agir sozinho para esconder que operou Rafael sob o efeito do álcool. Desestabilizado, Álvaro tapa os ouvidos fragilizado. Desesperada, Roberta jura a Josefina que não atirou em Rafael e Josefina promete que fará o possível para tirá-la da prisão. Roberta é levada para a cela e Josefina começa a recordar o momento em que tirou a vida de Rafael, pensando que ninguém jamais deve descobrir a verdade. Gonçalo pede a Soto que faça o necessário para libertar Roberta, investindo o quanto for preciso na fiança. Honório sugere que Gonçalo e Matias vão até a delegacia, enquanto ele e Adriana continuam trabalhando. Renata pergunta como pode ajudar e Gonçalo pede que ela contate Jerônimo e descubra por que Roberta está sendo acusada da morte de seu irmão. Enquanto isso, Ezequiel leva o advogado para conversar com Augusto. O advogado pergunta se ele é culpado, mas Augusto garante que não. Ele explica que naquele dia foi até a fazenda apenas para entregar o comprovante do pagamento da colheita, mas não encontrou Rafael e não sabe quem foi o responsável pelo que aconteceu. O advogado pergunta por que então Álvaro acusa de ter dispensado a autópsia, e Augusto responde que Álvaro é um bêbado que nem sabe o que fala. Augusto também pretende prejudicar Álvaro por estar contra ele. Na fazenda, Jerônimo e Carlos comunicam a Matilde e Lázaro que todos os envolvidos já estão detidos. Karina chega chorando e pergunta o motivo da prisão de Álvaro. Jerônimo explica que ele foi cúmplice na morte de seu irmão ao ter dispensado a autópsia.
Carlos tenta tranquilizar Karina, afirmando que isso não a afeta diretamente. Jerônimo confirma, dizendo que a culpa recai sobre Álvaro, enquanto Karina sempre será bem-vinda naquela casa, pois Álvaro deverá responder pelo que fez. Jerônimo atende uma ligação de Renata, que, abalada com a prisão da irmã, quer entender o que está acontecendo. Ele explica que a necrópsia indicou que Rafael foi baleado por alguém, tornando Roberta e Augusto os principais suspeitos. Renata questiona o motivo de Augusto ser suspeito e Jerônimo responde que ele esteve na fazenda no momento exato em que Rafael foi morto, garantindo que a polícia investigará tudo até identificar o culpado. Ele acrescenta que Roberta suspeita por conta da carta encontrada no quarto de Rafael. Renata argumenta que a carta pode ter sido enviada antes ou até por outra pessoa, mas Jerônimo explica que ela estava sem envelope, o que sugere que Roberta entregou pessoalmente a Rafael no momento de sua morte. Renata defende a irmã, dizendo que Roberta nega ser a Bonita. Jerônimo, porém, afirma que agora cabe à polícia decidir e que Roberta precisará provar sua inocência. Durante o interrogatório, Roberta se recusa a prestar depoimento sem a presença de seu advogado e jura que é inocente. Enquanto isso, Josefina, desesperada, garante a Soto que Roberta é inocente e ele promete fazer tudo a seu alcance para tirá-la dessa situação. Pouco depois, Gonçalo chega acompanhado de Matias e Josefina informa que Roberta já está lá dentro, mas não conseguiu permissão para entrar. Matias decide tentar obter uma autorização para ver Roberta, enquanto Josefina continua pedindo insistentemente para que Gonçalo use sua influência para tirá-la dali, nem que seja preciso recorrer a subornos. Gustavo liga para Cantu e informa que no dia seguinte irá à capital para entregar as provas contra Josefina. Andrezinho recebe alta do hospital, causando grande alegria a todos. Inês agradece a Isidro por ter cuidado do filho deles e ambos expressam o quanto sentiram falta um do outro. Carla comenta que o casamento deles é um verdadeiro exemplo e Regina concorda, afirmando que essa união é uma bênção. Isidro, por sua vez, menciona que superaram uma dura batalha e continuarão perseverando, enquanto Andrezinho garante que ali ninguém se rende. Cantu avisa Antônio que Gustavo prometeu trazer provas de que Josefina e Josi são a mesma pessoa e que ela não é mãe biológica de uma das filhas. Frustrado, Antônio comenta que isso significa que Gonçalo sempre terá um vínculo com Regina. Ao chegar à delegacia, Renata ouve Josefina questioná-la se agora entende por que ela sempre foi contra seu casamento com Jerônimo. Gonçalo defende que Renata não é responsável pelas escolhas de Jerônimo. Renata manifesta o desejo de ver Roberta para comprovar sua inocência, mas Matias pede que ela deixe que a polícia conduza o caso. Renata explica que a necrópsia do corpo de Rafael indicou que ele foi baleado e que tudo aponta para Roberta. Josefina quer saber por que Jerônimo está acusando Roberta e Renata esclarece que ele acredita que ela e Rafael eram namorados. Além disso, uma carta assinada pela Bonita foi encontrada no quarto de Rafael. Josefina se recorda de quando escreveu a carta e entregou a Rafael e começa a se sentir mal. Renata e Matias decidem procurar Soto para tentar falar com Roberta. Augusto pede a Ezequiel que acabe com Jerônimo, mas ele recusa. Augusto, irritado, lembra que Ezequiel sempre seguiu suas ordens em troca de dinheiro. Ezequiel responde que após o que aconteceu com Alzira, ele só tem o filho e não quer se meter em mais problemas para não envergonhá-lo. Ezequiel assegura que poderia fazer qualquer outra coisa, mas isso não. Ezequiel então se afasta, deixando Augusto indignado. Soto avisa Roberta que Renata está a caminho enquanto ele cuida do processo de fiança. Quando Renata chega, Roberta questiona se ela está satisfeita com o que o marido dela está fazendo. Renata responde que o mais importante agora é tirá-la daquele lugar e provar sua inocência. Ela pede que Roberta seja totalmente sincera em suas respostas. Roberta jura que não matou Rafael. Em seguida, Renata pergunta se ela também pode jurar que não é a Bonita e que não teve um relacionamento com Rafael. Roberta então promete contar toda a verdade se Renata ajudar a sair dali e admite que teve um romance com Rafael, confessando ser a Bonita.